Olá, tudo bem? Então chegamos ao 21º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje, ele nos traz uma cena muito bonita, uma cena muito fantástica da vida dos apóstolos, discípulos e da própria vida de Jesus. Jesus então pega os seus discípulos e os leva para uma região afastada, a Cesareia de Filipe. Uma região fora daquele burburinho do dia a dia, fora do burburinho da cidade, do templo. Vai se afastar, vai se retirar, junto com os seus apóstolos, junto com os seus discípulos. Chegando nessa região de Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta importantíssima. E é a mesma pergunta que ele faz para nós no dia de hoje. Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que sou eu, Jesus Cristo? E aí eles vão respondendo de acordo com aquilo que eles vão ouvindo das pessoas. Alguns dizem que é João Batista, outros que é o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou algum outro dos profetas. As pessoas olham para Jesus não como Filho de Deus, mas como alguém que venha da parte de Deus. E vir da parte de Deus significava também ter um pouco esse espírito de Deus. O espírito profético, o espírito que denuncia, o espírito que resgata, o espírito que acolhe, o espírito que derruba todas as formas de barreira, de preconceitos. E aí, logo em seguida, a esta pergunta, depois de ouvir o que cada um foi dizendo, é bem provável que outras respostas tenham surgido, ele pergunta para os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Ele olha para nós hoje também, dentro dos olhos de cada um de nós, e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E aí é muito interessante a gente observar essa resposta, porque Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento, os discípulos começam a tomar consciência de que aquele homem que está diante deles é verdadeiramente Filho de Deus. Isso o centurião romano, ou o guarda romano, lá na cruz, na crucificação, quando presenciar aquilo tudo, ele vai dizer assim: verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. Cada um encontra esse Deus, cada um encontra essa forma de se expressar de Deus na humanidade, em Jesus, em várias situações da vida. E percebam que isso não se dá fora do mundo que nós estamos. Isso se dá dentro da nossa realidade concreta, dentro dos nossos problemas, dentro da nossa vida, dentro das nossas alegrias e de nossos sofrimentos. Jesus então vai se revelando a nós. E os discípulos tomaram consciência disso. E nós já tomamos essa consciência. E aí Jesus, então, retomando a palavra, ele diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É Deus que nos revela quem é Jesus. E aí, numa das contemplações que Santo Inácio de Loyola propõe nos seus exercícios espirituais, ele fala sobre isso. Ele diz assim: a graça a pedir é maior conhecimento de Jesus para mais amá-lo e mais segui-lo. É o mais, é o magis. Não basta seguir na vida cotidiana, é preciso mais do que isso. É preciso amar mais. É preciso amar com mais intensidade essa pessoa que veio no meio de nós, para nos resgatar e nos salvar. E aí no Evangelho de Mateus, então, Jesus indica qual seria a missão de Pedro. Por isso eu te digo, tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Sobre esta pedra eu farei com que minha palavra, com que meu evangelho, com que minhas ações fiquem no mundo inteiro, caminhem no mundo inteiro. Construir a igreja sobre Pedro, construir a igreja sobre aquele que faz esta declaração: tu és o Filho de Deus. Não é uma atitude de quem vai mandar, não é uma atitude de quem é autoritário, não é uma atitude de quem diz se é A ou se é B, como disse o Papa Francisco na exortação apostólica sobre a família. Não. Aquele que é Pedro vai ser o novo Cristo. Aquele que é Pedro vai ser o sinal visível da presença do Cristo no meio de nós. E aí Jesus vai dizer a ele: o poder do inferno nunca poderá contra ti. O poder do mal nunca poderá contra ti. As pessoas que te cobrarem atitudes que destruam a vida não vão poder dominar você. Você vai ser como eu, livre, Pedro. Livre de todo preconceito, livre de todo racismo, livre de toda misoginia, livre de toda homofobia, livre diante daqueles que destroem o meio ambiente, livre de tudo. Livre, inclusive, das doutrinas que escravizam, que matam, que rejeitam. E aí Jesus faz essa profecia: tu és Pedro. Tu vai viver, Pedro, aquilo que eu vivi. Estaríamos nós dispostos a assumir esta missão, como Pedro, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, reconhecendo que Jesus, em Jesus e por Jesus, Deus se faz na história da humanidade, ainda nos dias de hoje? E aí ele diz assim: você terá as chaves do reino dos céus. Por ti, Pedro, passarão todos e todas. E aí, como a gente reza no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Pedro, aquilo que na terra tu tornar santo, santo será no céu. Olhar hoje para o nosso Papa Francisco, e vermos que tantas pessoas têm atitudes contra o Papa, pessoas que falam mal do Papa, pessoas que acham que não é de Deus. Tomemos muito cuidado com essa atitude. Lembremos que todos os ministros ordenados, como todos os batizados, como todos os crismados, recebem a unção do Espírito Santo. E falar que algo de bom não é feito pelo Espírito é pecar contra o Espírito. A gente pode até discordar, mas a gente não pode falar mal. A gente não pode deixar de dizer que aquele homem é um homem de Deus. É um homem que anuncia e que denuncia as injustiças. É um homem que anuncia a boa nova e traz para nós um estado de felicidade, de compreensão, de força, de caminhada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o poder das trevas, o poder do inferno, o poder do mal não vai te vencer jamais. Jamais. E aí Jesus, então, diante dessa experiência não mística no sentido como foi a transfiguração, mas numa experiência religiosa de oração com Jesus, de olhar para Jesus e ver o Filho de Deus, mesmo vendo aquele homem diante deles, Jesus diz:
e pede que não seja dito a ninguém, somente após a ressurreição. E hoje, queridas irmãs e queridos irmãos, nós somos convidados e convidadas a irmos ao mundo e anunciar que este Jesus, ele é o Filho de Deus. Que este Jesus trouxe uma proposta nova de uma sociedade. Que este Jesus recria a humanidade. Que esse Jesus dá a nós sermos verdadeiramente seres humanos, pessoas do bem, pessoas que não defendem a necropolítica, a política de morte, a política que elimina, mas a política que inclui e que acolhe. Peçamos ao Senhor hoje que possa caminhar conosco e nós possamos assumir na nossa vida, no nosso dia a dia, essa missão confiada a Pedro e a sua igreja. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, pelo dia de hoje. Aproveite para divulgar o nosso canal, né, o canal Diaconia, onde a gente agora está postando esse vídeo. Convide os seus amigos, seus colegas, pessoal da igreja, para vir junto conosco viver essa experiência nesse canal. Em breve teremos novidades. Um beijo, fique com Deus, Deus abençoe você e abençoe o nosso domingo. Amém.